Justiça Federal do Paraná premiou no mês passado os 5 melhores projetos do primeiro prêmio Destaque Institucional. No Justiça na TV de hoje, você confere a reportagem deste evento e vai saber como está na prática um dos projetos vencedores, o Juizado Especial Itinerante. No dia 26 de setembro, a Justiça Federal do Paraná comemorou no seu auditório em Curitiba o segundo dia da qualidade. Na oportunidade, foram entregues os troféus do primeiro prêmio Destaque Institucional. A solenidade foi presidida pelo diretor do Foro da Justiça Federal do Paraná, juiz federal Nicolau Conquel Júnior. Para ele, os projetos premiados ajudam a difundir a imagem da Justiça Federal e valorizam os seus servidores. A apresentação desses projetos representa um ganho no nosso trabalho, porque são novas ideias que aparecem e essas novas ideias elas são sementes, né, também de grandes atividades que a seção pode realizar numa melhor prestação jurisdicional. Por outro lado, nós podemos fazer com que o projeto se transforme numa valorização do servidor, porque ideias adormecidas, na verdade, não rendem frutos. Então, na verdade, esse projeto possibilita que o servidor apresente seus projetos e a administração também ganhe com a melhor prestação jurisdicional. Nós vamos elaborar um CD-ROM com essas informações, encaminhar essas informações para os juízes e, certamente, a ideia é fazer disso um celeiro de ideias e possibilitar a realização de trabalhos com essas ideias. O juiz federal Antônio César Buchenec, que foi o coordenador do primeiro prêmio Destaque Institucional, falou da importância do prêmio para a Justiça Federal do Paraná e para os seus servidores. O Prêmio Destaque Institucional, instituído pela Justiça Federal do Paraná, visa reconhecer e premiar aqueles servidores e magistrados e estagiários que no dia a dia das suas funções desempenham um papel relevante para o Poder Judiciário. São ideias, sugestões e tudo aquilo que possa viabilizar uma prestação jurisdicional mais eficiente. E diante deste quadro, nós também vamos colher essas ideias, sugestões, projetos e difundi-las para que toda a Justiça possa usufruir dessas experiências bem-vindas e bem aperfeiçoadas. Quais os critérios que foram adotados para essa premiação? Bom, os critérios para a premiação foram vários, né? Foi um critério global, um critério amplo, de modo que nós temos a criatividade, a originalidade, a inovação e o potencial de difusão, justamente para que possamos fazer com que esses projetos não fiquem restritos à vara, à seção, ao núcleo, mas sim que possa servir de modelo para todas as circunscrições do Estado do Paraná e, quem sabe, do Brasil. O Dr. Buchenec falou também da satisfação em relação ao grande número de participantes e da premiação que os autores do projeto receberam da instituição. Nós estimávamos que cerca de 35 projetos seriam inscritos e foi surpresa para nós que foram inscritos 68 projetos. E não só aqui da capital, mas das 12 cidades que mantêm a sede da Justiça Federal. Então nós tivemos uma participação maciça dos juízes e servidores, das equipes, de modo que esses projetos são os mais variados possíveis, desde projetos de informática até projetos de procedimentos processuais e até projetos fora da Justiça, que são aqueles que visam o relacionamento da sociedade com o Poder Judiciário. Primeiramente, receberão um prêmio, um troféu, a equipe vencedora. No segundo momento, esses projetos serão inscritos na 4ª Mostra Nacional da Qualidade, que é realizado pelo Conselho da Justiça Federal e que é o prêmio máximo em qualidade do Poder Judiciário no Brasil. Também será elaborado esse CD, como já havia comentado, e os servidores que foram premiados receberão uma anotação na sua carteira funcional, de modo a estimulá-los pelo bom serviço prestado ao Poder Judiciário. A coordenadora em exercício do Programa de Qualidade da Justiça Federal, juíza federal Ana Carolina Morozovski, falou da importância do prêmio. E esse prêmio é muito importante, pois ele estimula os nossos servidores, os nossos juízes e os nossos estagiários também a contribuir com ideias que possam melhorar o funcionamento da Justiça Federal, trazendo a justiça cada vez mais próxima do cidadão e agilizando os procedimentos aqui dentro adotados. Qual projeto, na sua opinião, mais lhe chamou a atenção?
Eu acho que, sem dúvida, foi o livro de registro de sentença virtual, que tanto é importante, que a própria Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região já determinou como regra em todas as varas da Seção Judiciária do Paraná. O projeto Juizado Especial Itinerante, de juízes e servidores da Vara do Juizado Especial Federal de Londrina, foi o 5º colocado. A servidora Regina von Reiner, do Juizado Especial, recebeu o troféu em nome da equipe. Ela falou um pouco do projeto. O projeto do Juizado Itinerante envolve toda a vara do Juizado Especial Federal e ele nasceu desde o primeiro momento em que nasceram os juizados adjuntos, porque a procura das pessoas pelo juizado das cidades à volta da nossa circunscrição era bastante grande. Então, reconhecendo essa necessidade, nós procuramos atender a essa procura, indo até essas pessoas mais próximas, Rolândia, Apucarana. Então, é um projeto que surgiu praticamente junto com o Juizado de Londrina. O grande mérito do juizado itinerante é o acesso das pessoas à justiça e que promove a rapidez, tanto para a prestação jurisdicional quanto para o jurisdicionado. Então, processos que demorariam mais tempo, as pessoas tendo que vir a Londrina, apresentar documentos, se submeter a perícias quando necessário, são todos realizados na própria cidade onde são feitos os juizados. Então, isso agiliza demais, economiza tempo, dinheiro e facilita a tramitação processual como um todo. Advocacia Graciosa. Esse foi o tema do projeto 4º colocado. Ele também é do Juizado Especial Federal de Londrina. O servidor do juizado, Guilherme Zorato, contou um pouco sobre o projeto que alcançou a 4ª colocação. Ele é um projeto de todo o Juizado Especial, servidores, juízes e estagiários. E o projeto ele é em si muito simples. Ele bastou a realização de uma portaria pelo Dr. Emerson Gazda, juiz titular do Juizado Especial Federal de Londrina, em que abriu um prazo para qualquer advogado interessado se cadastrar para que pudesse prestar esse tipo de auxílio aos jurisdicionados. O benefício é enorme. Primeiro, em face da economia da justiça, né? Como tem sido aconselhado pelo próprio Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, é para que todas as varas buscassem a maior economia possível. E essa economia resulta, em face da advocacia graciosa, que a pessoa que não tem advogado não precisa da nomeação de um defensor pela própria justiça. O Conselho da Justiça Federal fixa os honorários de um defensor em R$ 318. Desde a implantação da advocacia graciosa em junho deste ano até agora, foram atendidas aproximadamente 150 pessoas. Se você fizer essa conta, dá uma economia até agora, em cerca de 3 meses, de R$ 47 mil para a Justiça. O 3º colocado do primeiro prêmio Destaque Institucional foi o Sistema Internet da Justiça Federal do Paraná, Tecnologia a Favor da Justiça. Sintetizando, o projeto seria a consulta processual e o acervo a serviços da instituição através da internet. Com isso, o cidadão conhece melhor o que se passa dentro da Justiça Federal do Paraná. O responsável pelo projeto, o servidor Osmar Júnior Clock, exprimiu a principal característica do programa. É a transparência da justiça, o acesso via internet às informações da justiça. Ele é fácil, ele é rápido. Tá? Então a transparência do que está sendo feito e como está sendo feito pode ser acompanhada pela internet. Banco de Testemunhas. Este foi o projeto que ganhou o 2º lugar. Seus autores são juízes e servidores federais de Maringá e servidores do Núcleo de Informática. O juiz federal Anderson Furlan Freire da Silva explica o projeto. É um projeto que foi desenvolvido em parceria com a 1ª e 3ª Vara de Maringá, juntamente com o Núcleo de Informática aqui de Curitiba, e que visa cadastrar todas as pessoas que comparecem ao Justiça Federal e depõem perante um juiz, para que esse depoimento, o nome dessas pessoas sejam arquivados. E se algum dia elas voltarem, seja daqui a 1 semana, 2 meses, 5 anos, 10 anos, os juízes possam saber o que essas pessoas disseram quando estiveram lá na justiça pela primeira vez. Esse programa visa evitar que as testemunhas profissionais, ou seja, aquelas pessoas que não sabem nada dos fatos, mas que vão lá, mancomunadas com as partes, possam prestar depoimentos falsos e prejudicar a justiça e a própria credibilidade num país mais justo. Esse projeto é muito importante. É importante porque ela deixa à disposição do juiz mais um instrumento para verificar a veracidade das informações prestadas pelas partes. No mundo de hoje, isso tem que ser feito um estudo sociológico para poder explicar, mas já não basta o mero
comprometimento, mero juramento perante o juiz. O juiz tem que ter instrumentos para saber se realmente a parte está dizendo a verdade. Não se contentar com a verdade formal, mas a verdade material em muitos casos, especialmente no caso do INSS, onde as verbas são destinadas às pessoas que precisam. E uma vez que pessoas que não precisam retêm essa verba ou que não têm direito, pessoas que eventualmente precisem podem não receber no futuro, em razão do descompasso do sistema. O primeiro lugar do primeiro prêmio Destaque Institucional da Justiça Federal do Paraná coube à equipe da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, com o projeto Livro de Sentenças Virtual, que é um programa de computador desenvolvido para o arquivamento eletrônico das sentenças proferidas. Em virtude do mau tempo, a equipe vencedora não pôde estar presente na premiação. O juiz federal de Curitiba, Rodrigo Cravetes, recebeu, em nome da equipe primeira colocada, o troféu das mãos do desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Edgar Antônio Lippmann Júnior, que representou o presidente do tribunal na solenidade. Tem coisas e eu conheço hoje razoavelmente. O desembargador Lippmann Júnior é o coordenador do Programa de Qualidade do TRF da 4ª Região. Ele falou para o Justiça na TV sobre a importância do Prêmio Destaque Institucional. O evento de hoje, ele tem um dos objetivos dele é justamente dar transparência do Poder Judiciário, mostrar que mesmo pelo volume de processo que nós temos na Justiça Federal, mas ainda há tempo suficiente para que os nossos abnegados servidores apresentem propostas caseiras, propostas criativas para tentar se agilizar a tramitação processual. Isso, infelizmente, era uma praxa até uns anos atrás, quando se queria dinamizar algum setor, contratava-se uma empresa de fora, com altos custos, de pessoas não relacionadas ao judiciário, que traziam essas sugestões, só que inaplicáveis. Então perdia-se tempo, perdia-se dinheiro e o desgaste dos servidores que eram obrigados a decifrar coisas absurdas. Esse é um processo inverso, é um processo caseiro, onde as unidades do Poder Judiciário, no caso da Justiça Federal do Estado do Paraná, nós tivemos trabalhos na maioria das cidades onde há Justiça Federal. Nós temos Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Beltrão e assim por diante, servidores que apresentaram sugestões através de projetos, cuja finalidade é aprimorar, melhorar a prestação jurisdicional. Em outras palavras, agilizar, tornar mais transparente ainda a nossa atividade, que a gente sabe, para o cidadão comum, muitas vezes, nós somos mal compreendidos. O senhor acha que a sociedade civil tem a dimensão do que é a Justiça Federal, o que ela compreende, o que ela julga? Olha, infelizmente não. E vou te dar com indicadores, né? Eu coordeno o programa da qualidade do Tribunal Regional Federal da região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do tribunal. E nós fazemos periodicamente pesquisas de satisfação. Só que as nossas pesquisas, embora envolvam advogados e envolvam as partes que vão até o fórum, mas na prática a gente vê que essas pesquisas ainda não são tão eficientes. E por que eu digo isso? Porque a gente observa hoje na mídia, né, a gente observa na grande imprensa, muitas pessoas reclamando do Poder Judiciário. E reclamam por quê? Porque não conhecem. Como eu te falei, nós temos dificuldades? Temos. Nós temos volume de processo cada vez maior? Temos. Recursos cada vez menores. Funcionários limitado. Mas nós estamos tentando procurar com criatividade, com inteligência e com sugestões caseiras, né, tentar mostrar para o cidadão. Bem, qual é o nosso instrumento que nós temos para esse contato com o cidadão? É através da mídia. Só que nós não temos condições de patrocinar, por exemplo, grandes empreendimentos. Eles chegam facilmente ao conhecimento popular. Por quê? Porque eles têm recurso para propagandas institucionais e assim por diante. Nós, juízes, nós, integrantes do Poder Judiciário, não temos isso. Então, graças a instrumentos como esse, a TV Justiça, né, onde cada vez mais chega aos lares brasileiros, a gente tem a oportunidade de mostrar que a gente está procurando fazer a nossa parte.